Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Karina Abi e hoje a gente vai estar continuando a nossa série de devocionais Tempo de Florescer. São duas séries de devocionais com 16 devocionais cada. A gente está na primeira parte ainda, mas a gente já está indo para o 13º devocional e eu quero te convidar para ficar aqui comigo. Essa primeira parte é o que eu chamo de Transition Time, tempo de transição. E a gente já tá encerrando, já tá bem no finalzinho, estamos no 13 de 16. E o devocional de hoje é Permaneça Firme na Graça. Eu tenho o meu cadernão com os, os manuscritos originais, que eu vou mostrando pra vocês de acordo com o que eu acho que devo, porque são arquivos pessoais, devocionais pessoais, que me levaram a reflexões pessoais, um processo pessoal com Deus. Então eu tenho compartilhado só o que eu acho que eu devo. Mas hoje eu vou dar uma breve introdução com os meus rabisquinhos para os vídeos atuais e eu quero compartilhar mais abertamente o que está nesse devocional, porque eu transcrevi 2 trechos da Bíblia e a gente vai ler e conversar bem tranquilamente, bem lentamente. Então vamos lá. O devocional de hoje é Permaneça Firme na Graça. Para a gente entender, a gente vai começar com permanecer. Permanecer é fincar raízes, é ficar ali, é não dar um passo à frente e nem dar um passo atrás. Permanecer é estar exatamente onde você está. Quando eu me proponho fazer 3 videozinhos na semana, segunda, quarta e sexta, meio-dia, eu estou permanecendo nessa frequência de postagem, nesse ritmo de conteúdo. Então agora eu quero falar com vocês sobre permanecer na graça. A graça é o presente que Deus dá para nós, a graça é o que está disponível para nós como um dom de Deus. E eu quero apontar especificamente hoje para a graça de cada estação. Existem momentos que Deus nos dá graça para suportar uma rotina muito pesada. Existem momentos que Deus nos dá graça para suportar uma provação muito difícil. Dependendo do que a gente está vivendo na nossa vida, que a vida é feita de fases diferentes, Deus nos concede graça para aquele momento que a gente está vivendo. E o convite é: permaneça firme na graça. Deus está nos capacitando para passar o que a gente precisa passar. E a gente tem a escolha. A gente pode permanecer firme na graça, do jeito que Deus tem nos chamado, Deus tem nos conduzido, ou a gente pode se basear na nossa força do próprio braço, na força do nosso próprio entendimento. Muitas vezes a gente vem parar aqui, porque somos humanos, somos pecadores, e sempre que a gente vem para esse lugar aqui, existe redenção para nós, a gente pode se arrepender e voltar a confiar em Deus e permanecer firme na graça que Ele tem nos dado, certo? Eu quero ler agora as 2 passagens com vocês, começando pela primeira, que vai falar de Moisés naquela passagem do Mar Vermelho, que vai dizer assim: Moisés, porém, disse: não tenham medo, agora permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Era uma situação sem saída. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito depois de muito custo. E sabe, Faraó não queria deixar eles irem de jeito nenhum. Depois de muito custo, eles são liberados. Faraó se arrepende, envia o exército atrás do povo de Israel. E aí chega um momento que Israel está diante do mar. Ou seja, atrás tem o exército, na frente tem o mar, e a ordem é: permaneçam firmes e no final fiquem calmos. Não é tão simples de praticar essa exigência que Moisés dá, mas para você e eu que conhece a história, um tempo depois, logo depois disso, o Mar Vermelho é aberto, o milagre acontece e o povo consegue chegar onde o povo precisaria chegar. Permanecer firme na graça e a gente continuar confiando em Deus. Não importa o que acontecer na nossa vida. E esse lugar é muito difícil da gente se manter. Às vezes a gente pode confiar em muitas coisas, mas a gente precisa cultivar um relacionamento profundo com Deus, porque se eu conheço meu Deus, eu sei que eu posso confiar nele. Como eu disse, existem momentos de vacilação, mas sempre que existe esse momento, pode confiar, o Senhor sempre provê alguma coisa para nos trazer de volta para Ele, para a gente lembrar de novo quem Ele é. Mas a ordem é: permaneça firme na graça,
Vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Quando a gente permanece firme na graça de Deus, a gente consegue ver o livramento da mão de Deus. A gente tem que ter prudência? Tem que ter prudência. A gente tem que ter responsabilidade? Tem que ter responsabilidade. Mas existem coisas que somente Deus faz por nós e nós precisamos continuar confiando nele. E agora eu quero ler um texto que está lá em Zacarias, que são 2 textos. Um é no capítulo 3 e um pedacinho do 4, e um no capítulo 3 e outro no capítulo 4. No capítulo 3 vai falar sobre Deus rejeitando as acusações de Satanás contra Josué, que estava com a roupa suja. Então vamos lá, eu vou ler com vocês. O Senhor disse a Satanás: Eu, Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Então o anjo disse aos que ali estavam: Tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué disse: Veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Então essa é uma palavra diretamente para Josué. Não é o Josué de Moisés, é um outro Josué dos tempos de Zacarias. E parecia que era o fim. O diabo estava acusando Josué, mas Deus preparou, quando parecia que era o fim da linha, ele preparou um renovo. As vestes sujas dele foram tiradas e ele foi colocado com roupa de festa. E vai dizer que se você andar em meus caminhos e seguir meus preceitos, que é para esse lugar que a gente está apontando nesse devocional, você vai receber autoridade sobre o templo e seus pátios, para que ele conseguisse continuar servindo a Deus. E o outro texto de Zacarias, que está no capítulo seguinte, Zacarias, capítulo 4, do 6 ao 7 e do 9 ao 10, vai falar aqui: Então ele me disse: Assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Foco pelo meu espírito. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará: É pela graça, é pela graça. Zorobabel lançou os alicerces deste templo, e ele os completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel, que está falando sobre a reconstrução do templo. E é muito importante porque vai dizer: quando a última pedra for colocada no seu lugar, o povo vai exclamar: é pela graça, é pela graça. E a gente precisa caminhar assim na nossa vida, entendendo que os marcos da nossa vida muitas vezes são momentos de pausa, de reflexão, de olhar para trás, pra gente conseguir nesses momentos olhar e falar: é pela graça. É o Senhor quem tem nos sustentado, é o Senhor quem tem nos dado vigor e é o Senhor quem tem nos dado direção. É o convite desse vídeo, desse devocional, pra gente permanecer firme na graça de Deus. A gente não vive sozinho, a gente não vive como órfão, a gente vive como filhos amados que tem um pai que tem vontade de cuidar de nós, de nos abençoar. Tem até um versículo que eu não vou me lembrar onde está agora, que vai dizer: Não tema, pequeno rebanho, pois o pai tem alegria em lhes dar o reino. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu espero que esse devocional tenha falado ao seu coração. Já quero te convidar a se inscrever nesse canal para continuar acompanhando a série de devocionais Tempo de Florescer. E eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau!